Começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje, recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Vanessa Morello Amaral, que é dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor, o CADC do Ministério Público. Conversaremos a respeito, obviamente, da atuação do Ministério Público na defesa do consumidor. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, qual que é o papel do Ministério Público quando a gente fala em proteção aos direitos do consumidor? O Ministério Público, né, na questão da defesa dos direitos do consumidor, ele vai atuar sempre que a gente estiver tratando de direito coletivo, né? E podemos entender o direito coletivo sendo os direitos difusos, os direitos coletivos em estrito senso e os direitos individuais homogêneos, né? Então, para exemplificar, para ficar mais fácil de definir o que seria o difuso, o coletivo e o individual homogêneo. Cada um deles, vamos lá. Cada um deles. Vamos começar pelo difuso. Nós falamos em direitos difusos sempre em que tivermos uma quantidade indeterminada de pessoas e um objeto indivisível. Bom, para ficar mais claro ainda, quando que a gente vai ter uma situação dessa? Quando a gente tiver, por exemplo, o caso de uma publicidade enganosa veiculada na televisão, né? Aquela propaganda, ela vai passar, nós não temos como dimensionar a quantidade de pessoas que vão ter acesso àquela propaganda, né? As pessoas que vão assistir, né? Então, ou seja, isso torna indeterminável, né? E o objeto é indivisível. Nós não temos como dividir para saber qual forma que foi atingida aquela pessoa. Então, nesse caso, nós estamos diante de um direito difuso. O direito coletivo, em estrito senso, é aquele direito que a gente também tem uma parcela de consumidores indetermináveis, mas num determinado momento eles podem ser determinados. O objeto também é indivisível, né? A gente tem um objeto indivisível quando ele pertence a todos, né? E a gente não tem como mensurar como que seria para cada um. Um exemplo disso? Um exemplo de direito coletivo, por exemplo, é a prestação do serviço, a qualidade da água fornecida, né? Certo. A qualidade, ela deve ser para todos, né? Então, assim, dentro disso a gente tem uma relação jurídica, então as pessoas que recebem água de determinada empresa e aquele grupo de pessoas com aquela empresa. Então, num primeiro momento, é indeterminável, mas a gente consegue determinar. E se for de um determinado local, essa água chegar para um determinado local, para um bairro, por exemplo, também é da mesma forma, é um direito coletivo? Aí é interessante a gente fazer essa análise no seguinte aspecto, né? A gente existe assim às vezes um pouco de confusão, né? A qualidade em relação à questão do que é o coletivo ou não, né? A gente depara às vezes com situações em que as pessoas acham que se tiver uma grande quantidade de pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, no meu bairro, vou fazer um abaixo-assinado, vou levar para o promotor. Isso. Então, às vezes, ele acha que isso qualificaria e identificaria um direito de coletivo. Só que não é assim, né? Então, eu digo o seguinte, para o cidadão, quando ele se deparar diante de uma demanda e que ele tenha dúvida se ela é coletiva ou não, que ele procure a promotoria, né, o Ministério Público da sua localidade, ou através dos canais de atendimento, né, o MP Cidadão ou ouvidoria, e leve essa demanda até ele. O promotor, analisando uma situação em concreto, ele vai poder dizer se se existe um direito coletivo que vai ser tutelado pelo Ministério Público, ou se esse cidadão deve procurar outros meios, né, para resolver isso. Então, existe realmente, de fato, né, essa questão de saber se tudo que tem mais de uma pessoa, o Ministério Público ou não, né? Exatamente. Então, havendo essa dúvida, né, do próprio cidadão, que ele procure a promotoria, que o próprio promotor vai esclarecer se ali estamos tratando de um direito
coletivo que merece a intervenção do Ministério Público ou não. Agora, indo para o individual homogêneo. Isso. O individual homogêneo, ele aqui a gente tem um grupo de pessoas determinadas com um objeto divisível, né? O exemplo clássico que a gente tem nos livros é um acidente aéreo, né? Então, nesse caso também vai existir uma análise, né? A origem do direito é comum a todas aquelas pessoas. E o objeto é divisível, porque cada um vai ter sua parcela afetada de uma maneira diferente. Mas existe a atuação do Ministério Público. Analisando o caso concreto, né? Uhum. A questão do coletivo, a gente sempre deve buscar a análise do caso concreto. É muito difícil da gente falar de uma forma geral, Certo. se vai haver ou não vai haver intervenção do Ministério Público, né? Assim, diante do caso concreto, o promotor pode definir se tem ou não tem. É por isso que é interessante que as pessoas sempre busquem esses esclarecimentos, né? Nas promotorias mais próximas. E uma coisa que eu gostaria de frisar também nesse caso é que quando a gente tiver uma demanda eminentemente individual, o Ministério Público ele não pode atuar em prol daquele cidadão. Por exemplo, na minha casa a água chegou com problema. Na sua casa a água chegou com problema. Primeiro a gente tem que ver, pode ser que a gente esteja diante de um caso individual ou de um caso coletivo, ou dos dois ao mesmo tempo. Sim. Porque às vezes a água chegou na sua casa com uma má qualidade e que outros consumidores também estão passando por isso. Então, o que é interessante fazer? Esse cidadão ele vai até o Ministério Público e fala, olha, a qualidade da água que está sendo entregue, nos está sendo entregue, não está dentro dos padrões, por exemplo. Então, ele vai levar aquela demanda até o promotor. O promotor de justiça ele vai pegar aquela demanda e vai abrir um procedimento. Vamos ver, então, como está sendo a qualidade da água que está sendo fornecida para a população em geral. Então, aqui a gente tem uma questão que veio de uma pessoa, né, saiu do plano individual e foi para ele. Qual que vai ser a atuação dele, do promotor no caso específico? Ele vai buscar provas, vai formar o seu convencimento, vai montar o seu procedimento administrativo. Caso ele detecte que, de fato, existe alguma irregularidade e que aquela localidade de consumidores está sendo atingida, ele vai tomar as providências, né? No caso, vai tentar aquelas conversas extrajudiciais, né? Notificações recomendatórias, evitar de levar o problema para o judiciário, né? Caso ele não consiga, ele vai ingressar com a devida ação. Mas esse consumidor individual, ele tem que ter na cabeça dele a seguinte questão. A atuação do Ministério Público vai ser em prol do coletivo, né? Do geral. O direito dele ali, às vezes a pessoa ela vai na expectativa, eu fui no promotor e o promotor não atendeu a minha demanda, porque ele acha que o promotor vai fazer algum tipo de ação, às vezes até rápida, para que o direito dele, o problema dele daquela água. E aí ele tem que ter, aqui a gente coexiste, né? Além dessa pessoa ter o direito individual dela também, existe o coletivo. Mas esse direito dela individual, da prestação, por exemplo, da água, ele fala assim, não, eu quero acionar a empresa, né? No caso, a melhor forma para ele se fazer é procurar um advogado, não tendo condição, sendo hipossuficiente, a Defensoria Pública ou o próprio PROCON. Perfeito. Né? Doutora, a senhora hoje é dirigente do Centro de Apoio de Defesa do Consumidor. Quais são as atribuições desse centro? Como é que ele atua? O Centro de Apoio, né, o Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, ele é um órgão de assessoramento dos órgãos de execução do Ministério Público, né? Os órgãos de execução são os promotores de justiça. Exatamente, são os promotores de justiça. A função primordial, né, do Centro de Apoio é auxiliá-los no dia a dia. E a gente auxilia como? Com informações técnicas, jurídicas, estudos, projetos, pesquisas. A gente tenta dar um subsídio para aquela atuação deles nas localidades em que eles trabalham. Doutora, a gente já falou aí do cidadão, da busca dele pelos seus direitos. De que forma ele pode fazer isso no Ministério Público? Ir à promotoria? Sim. O cidadão, né, o centro, como dito anteriormente, o Centro de Apoio é um órgão que assessora as promotorias, né? Então, ele não tem um viés
de atendimento ao público em geral. Direto. Direto. Uhum. Né? Obviamente que se algum cidadão ou consumidor nos procurar, a gente vai encaminhar essa demanda àquele promotor que tem a atribuição para exercer aquela função, né? O que a gente chama de promotor natural. Certo. Mas o que a gente orienta o cidadão a fazer? Sempre que ele tiver alguma dúvida em relação ao direito, em relação à questão se é a atuação do Ministério Público, se ele deve procurar a Defensoria ou o PROCON ou um advogado, ou ir até mesmo ao próprio juizado, ele vai ao Ministério Público, ele tem os canais, né, que ele pode procurar. Ou pessoalmente, na própria promotoria de sua localidade, que existem pessoas para fazer esse atendimento e até mesmo o encaminhamento, né, e explicar se é o caso de atuação ou não. Ele pode fazer através de representação no papel, então ele escreve, né, o que ele entende que aconteceu, protocola fisicamente na promotoria. Ele pode usar o MP Cidadão e ele pode usar a ouvidoria também. Perfeito. E, doutora, a senhora falou um pouco antes aí que a questão da ação, chegar à ação judicial, é o último passo para o Ministério Público. Quais são os outros meios de conciliação? Atualmente, dentro do Ministério Público ou para a questão da demanda individual? Para o Ministério Público. Para o Ministério Público. Atualmente, a gente vive um cenário de um Ministério Público resolutivo, né? O que seria um Ministério Público resolutivo? É o Ministério Público que tenta resolver essas demandas, essas questões, sem a necessidade de levá-las para o judiciário. Então, vamos pegar, por exemplo, chegou uma notícia de fato, que é o que a gente chama, por exemplo, daquela primeira informação que chega, ou através da ouvidoria, ou através de representação, né, das formas que já foram ditas. Então, o promotor, com base naquela notícia de fato, ele instaura o procedimento dele, né, que aí tem as nomenclaturas dos procedimentos, mas eu acredito que não seja necessário mencioná-las. Mas ele vai instaurar o procedimento dele. Com base naquelas primeiras informações, ele vai ouvir, ele vai oficiar os órgãos, por exemplo, se for um caso de serviço regulado, vai oficiar as agências reguladoras, vai oficiar a empresa para poder saber o que está acontecendo, às vezes ouvir outros consumidores, aquilo. Chegou um determinado momento do procedimento que, de fato, ele constatou. Aqui a gente tem alguma coisa que não está certa. O que ele pode fazer para tentar resolver isso? Pode chamar aquela empresa, aquele representante da empresa e falar, olha, foi veiculada essa propaganda que está em desconformidade, está enganosa. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje essa propaganda vamos assinar um termo de ajuste de conduta aqui, para que essa propaganda não passe mais nos termos que elas estão passando. Caso passe, sei lá, estipula um valor de multa. Certo. Então, isso é uma forma resolutiva, né? De evitar que aquele dano continue. Ou, dependendo do caso, ele pode fazer uma notificação recomendatória. É chegar para aquela empresa ou para aquele órgão, ou para aquele prestador de serviço e falar o seguinte, olha, a gente faz aquela forma de considerandos, fundamenta com base na Constituição, aí vem as questões jurídicas, né? Com base na Constituição, com base no Código de Defesa do Consumidor, com base nas leis, né, que a gente tem, bota toda aquela fundamentação, na parte final a gente recomenda, por exemplo, que aquele órgão, ou aquele prestador de serviço, ou aquela empresa se abstenha de tomar determinada atitude, Então, nessa parte, envia-se a recomendação. Então, ou seja, a pessoa, a partir dali, ela já tem ciência que aquela conduta ela não pode fazer mais, né? Mas vamos supor que fala assim, eu recebi a recomendação, mas eu vou continuar fazendo. Vou descumprir a notificação, a recomendação do Ministério Público. E o Ministério Público vai pegar e vai fazer o seguinte, bom, estamos aqui já com o procedimento todo instruído, né? Nós estamos falando de um procedimento que vão ter provas, vão ter oitivas. Então, ele vai pegar aquele procedimento com a recomendação, vai pegar, por exemplo, vai colher informações, provas de que está havendo aquele descumprimento e vai submeter, vai fazer a ação civil para o judiciário, falando, olha, o judiciário está continuando, tal, mesmo tendo ciência de que aquilo
não estava da maneira que deveria ser e tal, e aí submete ao entendimento do judiciário o procedimento vai tramitar. Perfeito. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora um minutinho. Nós vamos aí para um rápido intervalo e nós voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Lembrando que você pode participar e mandar sugestões de temas que gostaria de ver aqui. É só enviar um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Acesse a página do Ministério Público no Facebook. Participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual curtindo a nossa página. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. Leia também nossa revista online, a Mais MP. Basta acessar a plataforma Medium, medium.com/revista Mais MP. No próximo bloco, vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, CDC, e das novas formas de consumo, as novas formas de relação de consumo. Nós voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Vanessa Morello. No bloco anterior, falamos da atuação do Ministério Público na defesa do consumidor. Agora vamos tratar do Código de Defesa do Consumidor, os famosos CDC, e se ele tem acompanhado ou não essas novas formas e relações de consumo. Doutora, antes de mais nada, como é que funciona o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Quais órgãos fazem parte desse sistema e como é que ele é gerenciado? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é ligado ao Ministério da Justiça. Fazem parte do Sistema Nacional o Ministério Público, as defensorias, os PROCONs, as delegacias especializadas do consumidor, as entidades de organização civil e os juizados especiais. Cada órgão, né, que compõe, todos têm uma competência concorrente e todos buscam a proteção dos direitos do consumidor. Cada órgão, né, dentro da sua atuação. E eles se falam? Como é que funciona isso? Existem encontros, né, reuniões que são organizadas pela própria Senacom, né, que é a secretaria, também vinculada ao Ministério da Justiça, e que é uma oportunidade de cada entidade falar um pouquinho, né? Então, geralmente esses encontros, eles acontecem, esse ano acho que foram 4, vai ter o 4º encontro agora em novembro, né? Então, são representantes do Ministério Público, das defensorias, dos PROCONs, né? Um exemplo de organização, o IDEC. Então, são todos os órgãos em que existe uma conversa e a busca principal é a defesa e a proteção dos direitos do consumidor. E por falar em busca de defesa do consumidor, isso deve estar concentrado no Código de Defesa do Consumidor. Qual a importância desse código, doutor? O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação, né? Ele é de 11 de setembro de 1990, né? Então, ele é uma legislação que ela veio para poder equilibrar as relações contratuais, né? As relações entre fornecedor e consumidor. Porque o que a gente tinha antes do Código de 1990, né? A gente tinha a aplicação do Código Civil, todas as relações. E o que a gente acompanhou, né? O Código Civil, ele era de 1916. Então, ele foi feito bem no início, né, do século. E durante esse período, a gente teve uma mudança de comportamento, né, e até mesmo em questão de relação de consumo, porque a gente não tinha mais aquela relação, né, entre, por exemplo, você e eu, né, a gente já tinha, com a Revolução Industrial, né, com a massificação, né, dos produtos e do consumo, aquilo era oferecido para a população de uma maneira geral. Então, quando o Código Civil, né, ele é uma lei em que ele regula as relações entre iguais. Uhum. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm a oportunidade de sentar e conversar para discutir como é que será a compra e venda, por exemplo, de determinado produto. Então, com essa crescente, né, relação de consumo, a gente foi perdendo isso com o tempo, e aquela legislação, ela que era aplicada
a qualquer tipo de relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi um marco muito importante, porque a partir daí, ele visa buscar esse equilíbrio, né? Evitar, por exemplo, ele reconhece o consumidor como vulnerável, né? O que seria o vulnerável da relação? Ele é a parte mais fraca daquela relação. Então, ele não está em pé de igualdade para negociar com o fornecedor. Aquele produto está ali, está exposto. Então, ele precisa de normas para protegê-lo, né? Então, ele reconhecendo a vulnerabilidade, uma das coisas também que tem dentro do código, que é para poder buscar um equilíbrio, né? A inversão do ônus da prova. Então, determinado pela tecnicidade ou às vezes alguma especificidade do produto, você como consumidor não tem como falar. Então, o que o código faz? Ele inverte, ele fala, fornecedor, você que tem que comprovar que foi feito da maneira que deveria ser feita. Né? Então, a grande importância, eu vejo que foi esse divisor mesmo, né? Só para dar um exemplo disso, doutora, dessa questão dessa relação entre o consumidor e a empresa na inversão do ônus da prova? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de telefonia móvel. Né? Você não tem de internet. Você não tem como atestar, você não tem aquela técnica para saber se aquele quantidade de serviço lhe foi prestado ou não. Exato. Então, você vai alegar, falar, olha, não foi prestado o pacote que eu contratei. Mas você, como consumidor, como é que você vai produzir essa prova? Qual a técnica que você tem para isso? Então, a empresa que tem que chegar para o juiz e comprovar, não, olha, eu entreguei para o Rubens o serviço que ele contratou, está aqui, ó. Perfeito. A senhora acredita que o CDC ele é suficiente, ele é eficiente? Sim, eu acredito que o CDC seja eficiente nessa questão, né? Porque ele veio equilibrar essas relações de consumo, né? E ele também é uma norma aberta, então ele cabe diversas interpretações dele, dos seus dispositivos, né? Então eu acredito que sim, que ele seja eficiente. Eu pergunto isso, doutora, muito em função dessas novas relações, essas novas formas de comércio, né? O consumidor, ele está protegido? Então, o código, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado um código moderno, né? Quando ele foi feito, ele demorou a chegar, mas quando ele chegou, ele foi muito bem pensado, ele foi muito bem estudado. Então, ele veio com essa questão de ser um código aberto, é uma norma principiológica, né? O que a gente quer dizer com isso? Que por ele ter muitos princípios, o intérprete ele é capaz de levar aquilo além do tempo. Então, por ele ser aberto, né, cabe ao operador, quando vão surgindo essas novas relações, ele consegue interpretar e aplicar as normas de defesa do consumidor para cada tipo de relação que vai surgindo. Então, a gente tem hoje o comércio eletrônico, né, o e-commerce, né? O CDC ele consegue cobrir isso? Por ele ser principiológico, eu acredito que sim, porque, por exemplo, vão surgindo, a gente não falava em compra pela internet, por exemplo, em 1990 Exato. E poucos, né? Então, a gente não conhecia esse tipo de comércio na época, né? Hoje em dia, a gente já tem. Então, a gente vê o seguinte, que à medida que vão surgindo essas novas relações, novas questões vão sendo enfrentadas, vão sendo levadas aos nossos tribunais. Os nossos tribunais, com base nisso, eles vão fazendo, com base nos princípios e nas normas do Código de Defesa do Consumidor, eles vão aplicando aquilo lá. Olha, isso pode, isso não pode, aqui o consumidor está desprotegido, aqui houve realmente um abuso, uma conduta abusiva, muito com base nessa abertura, né? E é por isso que o código ele se mostra muito eficiente, sem essa necessidade de ficarmos fazendo reformas nele, com certeza. Doutora, quais os setores hoje que lideram aí o ranking de reclamações do consumidor? Se a gente for pegar os dados, né, do Sindec, pegar de uma forma geral, vou falar do Brasil de uma forma geral, mas que acaba se replicando em todos os estados. Talvez mude a ordem de um para outro. São as empresas de telefonia fixa e móvel. E aí reclamações de qualidade?
de produtos? Os dados, eles falam as questões os dados que a gente teve acesso, né? Que nós pegamos com base no SINDEC, né? Que é o Sistema de Informação de Defesa do Consumidor, e também no consumidor.gov a gente conseguiu alguns dados. Então, eles falam os mais acionadas, né? Então, são as telefonias de empresa fixa e imóvel, são as questões dos bancos e das financeiras. Esses são os setores mais... Os mais demandados, né? Não necessariamente, aí a ordem vai variando, né? De estado para estado, de local para local. O nosso tempo é curto, né? Se alguém tiver interesse, consulte, né? A plataforma do consumidor.gov, ele vai ter um ranking lá das mais acionadas. Também nos próprios sites dos PROCONs, eles conseguem essa informação. Doutora, e para a gente já ir encerrando, encaminhando aí, qual a mensagem que a senhora poderia deixar para o consumidor capixaba, com esse viés do Ministério Público? A mensagem que a gente pode deixar para o consumidor capixaba é que nunca deixem de buscar, né, se proteger, né, das novas relações de consumo. Sempre busque orientações, né, tem dúvida. Nós temos os PROCONs do Estado, os PROCONs municipais, temos, né, que são órgãos que dão orientações aos consumidores de uma maneira geral. Então, assim, nunca deixe na dúvida. Também aquela coisa que a gente tem um pouco também de brasileiro. Eu não vou fazer isso porque é muito pouco. Mas a gente tem que pensar na questão do consumidor como uma questão geral. É o meu muito pouco, é o seu muito pouco, é o muito pouco de cada um. Então, se a gente for parar para pensar, né, isso tudo torna as empresas que continuem reiteradamente com essas práticas. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente sempre, por menor que pareça aquele direito, que a gente sempre busque o respaldo, porque é dessa maneira que a gente vai construindo e vai mudando e vai levando as questões para os tribunais e vamos levando as demandas adiante. Eu acho que é importante destacar também aí, doutora, se a senhora me permite, que se façam as reclamações aos órgãos públicos. Sim. Né? Porque não adianta nada, por exemplo, em relação à telefonia, fazer a reclamação para a própria empresa de telefonia. Ela vai anotar, vai gerar um protocolo, mas o resultado disso é interno, é na própria empresa. Sim. E isso não tem um reflexo na sociedade. É interessante que também se busque os órgãos públicos, porque a gente, com base em números também, né, a gente monta as nossas ações, né, com acesso aos próprios PROCONs, né, o Ministério Público. A gente hoje em dia trabalha com dados, né, então até mesmo a questão da pesquisa, o nosso planejamento estratégico, isso tudo nos dá subsídio para poder buscar a melhor forma de tutelar o direito, né? Tá certo. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Visite o nosso site mps.mp.br e veja as principais ações desenvolvidas pela instituição. Temos também um canal no YouTube, o MPS Play, onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos da nossa instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.